Fala, galerinha, chegando por aqui, muito bom dia para essa semana. Se Deus quiser, uma semana maravilhosa, de muita movimentação de conteúdo por aqui. Semana essa que estreia a temporada 2024 do Fortaleza. Jogo válido pelo Campeonato Cearense, vai ter muita coisa durante essa semana. Mas, atualizações de fim de novela, volante chegando, nomes especulados. Também temos aí a despedida do nosso Leãozinho na Copinha e mais, certo? Vamos dissertar aqui sobre quem o Fortaleza está trazendo e quem está saindo. Como é que está o nosso elenco a título de hoje? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, mas não esquece do seu like, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Se você não é inscrito também, aperta esse botão, macho. Cuida, tá começando mais um vídeo por aqui. Vamos lá, gente, falar sobre o primeiro assunto, um assunto triste, né? Fortaleza acabou se despedindo na Copinha. Os meninos estavam fazendo uma boa campanha em termos de performance, né? O time estava conseguindo jogar bem. É um time que já tinha mostrado durante a temporada do ano passado que podia desenvolver, mas acabava esbarrando em alguns erros defensivos. Quando chegava na frente do gol também, os meninos não estavam conseguindo ser muito objetivos, e foi o que aconteceu nesse jogo contra o CRB, né? Jogo que, como eu falei na matéria, né, que ficou marcado por quedas de energia. Fortaleza começou muito bem, atacando com muita criatividade, né? Os destaques de sempre, Yarley, Kevin Andrade, falar sobre o Kevin também, né, que é um jogador que eu espero que ele seja integrado ao profissional para ficar treinando, e essa transição, saindo de base indo para o profissional, tem que ser muito bem feita, né? Porque, enfim, a gente sabe que é uma dificuldade isso acontecer no Fortaleza, e é importante que o Kevin realmente seja lapidado para se tornar um jogador que dê um retorno esportivo ao Fortaleza e não só um retorno financeiro no futuro, tá certo? Mas, teve as quedas de energia, o Fortaleza não voltou da mesma forma, ficou ali pressionando, até com mais posse de bola, buscando, tentando, mas não conseguiu ser efetivo e acabou sendo eliminado. O CRB fez um gol no finalzinho do jogo e o Fortaleza se despede da Copinha, né? Mas vamos pular para o próximo assunto, tá? Próximo assunto esse, que é uma novela que chega ao fim, e eu fico bem aliviada, né? Eu falei bastante sobre isso, muitas vezes até com um tom um pouco mais alto, né? Até porque, assim, para ser bem sincera com vocês, o meu compromisso é com o meu clube. Se eu entendo que o jogador ele está sendo sacana, então eu também não vou ter qualquer tipo de pudor ao comentar sobre isso. O Caio Alexandre poderia ter saído pela porta da frente se tivesse feito direito, porque o assunto nunca foi vender ou não o jogador. O Fortaleza nunca se negou a negociar o Caio Alexandre. Até porque, levando em consideração valores, também era interessante para o Fortaleza vender. O problema foi a forma que ele lidou com tudo isso e, enfim, é algo que já é um assunto superado, né? Porque já falamos bastante e o Caio, ele passa a ser essa figura de ingratidão com o próprio clube, mas que entra na página do passado com uma indiferença do mesmo nível que ele sai, né? Mas, assim, essa matéria é sobre o presidente do Corinthians falando que abriu mão do Caio Alexandre, né? A matéria disserta sobre isso, mas o fato é que o Caio será jogador do Bahia e a gente espera o anúncio oficial para poder falar sobre valores e ter uma ideia geral sobre isso. Por quê? Pode ser que o Fortaleza fique com algum percentual. Eu acho que não, certo? Eu acho que o Fortaleza vai vender tudo, mas também a questão do valor, né? Para, enfim, a gente poder debater sobre isso, falar se foi bem vendido ou se a gente acha que não. Mas vamos esperar o clube divulgar sobre isso. Vá-se embora, carniça, como diria os nossos manos lá do Lero White com o Falcão. Corno. Ai, seu corno. Ai dentro. Ai dentro. Ai, carniça. Ai dentro. Ai dentro. Foi mal, gente. Foi mais forte que eu. Esse vídeo é muito bom. Mas, Caio Alexandre saindo é uma peça que era titular, né, no time do Vojvoda. Então, Fortaleza vai precisar repor, claro, com uma peça à altura, né? Vai ter que ir agressivo para o mercado. E o Afonso Ribeiro postou essa matéria falando sobre o Paulo Fernandes, né? A gente nem sabe muito sobre isso, porque ele fala que o Paulo foi oferecido, mas não é uma matéria que aprofunda muito sobre isso, né? Para a gente chegar e falar, poxa, tá havendo negociação, os clubes estão conversando. Inclusive, pouco tempo depois, nem tão pouco tempo assim, né? Mas umas horas depois que essa matéria foi postada, teve uma atualização falando que o Fortaleza negou a possibilidade
do Paul Fernandes, dizendo aqui que ele tinha, inclusive, estava no radar de clubes da Europa, também do Internacional, né, aqui do Brasil, e que o presidente do Boca Juniors não queria negociar o jogador. A gente sabe, né, que às vezes o Fortaleza despista negociações, nomes, mas a gente não pode cravar, né? Nem que o Fortaleza não quer, nem que o Fortaleza quer. Então vamos ficar no aguardo de mais notícias sobre isso. A gente já viu várias vezes as pessoas do clube negarem nomes que acabaram realmente vindo e sendo anunciados de forma oficial. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, eu vou avisando certinho para vocês por aqui, tá certo? Mas assim, o Paul, ele é um volante, joga no Boca Juniors, certo? Atual vice-campeão da Libertadores, ele tem 32 anos, diferente do Bruno Gomes. Os dois têm algumas diferenças, né, em termos técnicos, táticos, jogam de formas um pouco diferentes. Mas o fato é que o Paul Fernandes, ele vem com uma bagagem maior do que a do Bruno, bem maior, né? De títulos conquistados, de ser um cara de confiança num grande clube como é o Boca Juniors. Então, vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu confesso que o nome me agrada, ok? É a minha humilde opinião. Mas assim, o Fortaleza vai jogar sábado contra o Horizonte e a gente ainda fica com esse sentimento, né, de que o clube poderia estar mais reforçado, mas eu acho que deu para dar uma acalmada nos ânimos, né, com os anúncios que a gente teve nessa semana passada. E a gente vê aqui uma tabelinha dos nomes aqui que o GE postou, de quem veio e quem saiu, né? A lista de quem saiu é maior do que as outras, né? No caso, aqui é importante a gente avaliar o peso da saída. No caso, Fernando Miguel, Fortaleza não iria renovar e não teria porquê. Errado seria se renovasse, né? Ele acabou pulando o muro. O Crispim, acho que também foi o ciclo se encerrou de uma forma bem natural. Espero que ele seja feliz. Esse sim respeitou Fortaleza a todo momento, tá? Sai pela porta da frente com um caráter muito admirável. Lucas Crispim, um cara que deixou um carinho muito grande por aqui, tá? Silvio Romero, acho que é o mesmo. Para mim, as mesmas palavras que eu disse ao Crispim se aplicam ao Romero. O Chapo veio comprado, né? Passou a temporada toda fora, não teve nenhuma minutagem no profissional, mas é um jogador que foi contratado por 4 anos, comprado, né? Então, talvez com essa rodagem lá no Botafogo de São Paulo, ele tenha um pouquinho mais de cancha, de experiência para voltar melhor. Eu não sei quais são os planos do Fortaleza com o Chapo, mas eu acho que isso passa diretamente pelas performances que ele vai ter nessa temporada, tá? Guilherme era um titular, mas aí a reposição, enfim. E aí Romarinho e Zanocelo. Fortaleza fez algumas vendas bem interessantes, a última foi o Coutinho, a próxima será o Caio, a gente está só esperando o anúncio oficial. Mas os que ficaram também, ó, Pikachu decide jogos, dispensa comentários. Pedro Rocha, tomara que volte muito bem, ficou as férias todas treinando, é um cara que já mostrou muita qualidade. E o Lucas Sacha, ele é um jogador que eu torço muito para que ele consiga alcançar o nível de 2022, de verdade. Porque o Lucas, ele consegue ser muito importante, mas eu achei que a temporada dele de 2023 não foi muito boa, não. Mas, assim, válido total a permanência dele no elenco, tá? E quem chega, Moisés, dispensa comentários, já chega com o status de titularidade, talvez não de início, por respeitar talvez uma hierarquia, mas é um jogador muito diferenciado, fiquei muito feliz com a volta dele. Santos, um goleiro de outra prateleira, acho que é importante a gente falar sobre o Santos como um jogador que foi desvalorizado por causa de uma temporada ruim. Isso é muito bizarro. Se você observa a carreira do Santos, você pega os anos desde que o Santos se tornou um profissional para cá, a curva descendente que ele teve foi em 2023. E isso foi o suficiente para ele sair de um goleiro de 15 milhões para 5, que foi o que o Fortaleza investiu nele. E a gente está contratando um cara de uma prateleira altíssima. Sobe o nível da posição consideravelmente. Na minha opinião, a gente tem um nível muito massa de goleiros agora. O João Ricardo segue titular por hierarquia, mas eu acho que é até uma tendência natural que o Santos se torne titular no meio da temporada, tá? E o Luquinhas, que é aquela aposta, né? A gente nunca viu jogar, mas eu confesso que eu procuro ser a pessoa mais humilde possível. As pessoas que acompanham a MLS, as pessoas que analisam, as pessoas que vivem disso, falam que é uma boa aposta do Fortaleza. Então, eu realmente vou me confiar no scout do clube, que já acertou tantos outros nomes, e quem sabe o Luquinhas vem para ser também um jogador que dispute vaga ali
com o Caleb, né? Que é a posição que ele vem jogar. E a gente fica no aguardo de mais notícias. Hoje tem coletiva com Moisés, certo? Então você vai clicar bem aqui, que já é o estúdio da live, para você já deixar seu like e ativar a notificação. Estaremos lá fazendo a primeira cobertura desse canal de coletiva. Eu fico muito feliz e agradeço também o apoio e carinho de vocês. Deixa teu like, não sai daqui sem ele, tá? E se inscreve no canal. Um beijo, fiquem com Deus e usem os comentários também para botar a opinião de vocês. Valeu!